Chamamos agora para fazer o seu pronunciamento o presidente da Federação das Uniodontos da região norte do Brasil, senhor Ariosto Maria Chaves Dias. Boa tarde já, né, a todos. Zé, seu nome aí, cumprimentar a todos. Dizer o seguinte, que primeiro uma satisfação muito grande a gente está participando desse processo aqui. Daqui a 40 anos, só o homem lá em cima vai saber, né? Mas eu acho que é um privilégio a gente poder estar participando dessa comemoração dos 40 anos da Uniodonto do Sistema. Na Uniodonto Belém, eu já sou cooperado lá há 25 anos, sou fundador lá. E na Federação Norte, é a federação mais jovem do sistema, e ela tem se solidificado cada vez mais devido às nossas dificuldades da nossa região. Vocês imaginem, ela mostrou ainda agora o mapa da Federação Nordeste, imagina o tamanho da nossa lá, uma dificuldade muito maior. Mas o que eu tenho a falar é de que nós não só evoluímos muito, como hoje nós estamos realmente muito focados nessa necessidade hoje de uma padronização do sistema, uma melhoria de atendimento, nessa qualidade como fator de mudança para todos nós. Hoje a nossa federação, nós já somos assíduos participantes das nossas convenções, das nossas assembleias, e dentro das nossas possibilidades procuramos realmente enfocar o que é bom para nós. Quando se fala em qualidade, eu já ouvi falar ainda agora aqui da dificuldade de que multinacional, comprando e tal, eu tenho um pensamento comigo, sempre falo para os outros o seguinte: o maior material que nós temos, a maior riqueza que nós temos, são os nossos cooperados. Por isso que nós temos que investir sempre no nosso cooperado, porque ele pode vender o plano dele, botar um cara empaletosado, vender o plano dele, mas ele não tem um dentista para atender. É como se nós fôssemos a um médico, o médico não quisesse nos atender porque ele é mal pago. Isso acontece muito. Então nós temos a maior ferramenta que nós temos, são nossos profissionais. Por isso que nossas cooperativas investem muito hoje na qualificação e na valorização dos cooperados, porque sem eles nós não somos nada. Não adianta a gente ter dinheiro para comprar plano, mas não tivermos ninguém para fazer esse atendimento. E nós entendemos como esse um processo realmente de mudança e de qualidade, porque a qualidade ali tem que ser em todos os sentidos, na venda e no atendimento. E esses 40 anos, nós aprendemos muita coisa. Já participei de convenções aqui, em situações muito difíceis para o sistema. Lembro quando começou a Agência Nacional de Saúde, que a gente trazia uns diretores da Agência Nacional, teve diretor que saiu no meio da convenção, praticamente ele foi, nós mandamos embora daqui, que o cara não trazia resposta para nós, nos milhões de dúvidas que nós tínhamos em relação ao que estava no vídeo nos cobrando. Hoje, com o nosso amadurecimento, com certeza, a dificuldade continuarão. Mas eu acho o seguinte, quando a gente constrói uma casa com alicerce bem forte, a gente não tem medo dela cair na nossa cabeça. O que eu acho é que nós, sim, construímos um alicerce muito forte. Hoje nós estamos passando já um processo em que nós estamos pensando nesse futuro, um futuro diferenciado. Agora a Sônia falou da oportunidade lá de ver outros países. Se nós conseguirmos começar a implementar aquele processo todo que se viu lá, nós, além de pioneiros, nós com certeza poderemos mudar muito a filosofia de trabalho e o atendimento odontológico nesse país, não é no sistema uniodonto. Quando vai buscar essas informações, a gente está pensando justamente nisso, principalmente no fortalecimento da odontologia, porque tudo isso aqui não teria existência se não fosse a odontologia. Então, a odontologia como respeito aos profissionais, respeito aos nossos colegas, respeito à nossa profissão. Hoje não se pode mais conceber que o dentista não faça parte do contexto da saúde em geral. Para vocês terem noção, esse programa do governo de saúde da família, o dentista foi o último a ser incluso no processo. Entendeu? Então nós precisamos realmente ainda mudar essa história, porque o pensamento desde lá é discriminação, em parte muito grande em relação a nós. E a grande ferramenta que nós temos é a cooperativa. E a Uniodonto hoje é a cooperativa que tem um sistema nacional conhecido e reconhecido em todas as esferas governamentais. Então, eu tenho uma visão de futuro muito otimista, muito positiva, porque hoje a consciência geral nossa de nos qualificarmos, de nos profissionalizarmos cada vez mais nessa gestão. Passou o tempo da gestão amadora, hoje a gestão tem que ser profissional, você tem que ter equipe de trabalho.
E esse é o grande desafio nosso, porque nós não somos formados para isso. Nós somos formados para ir para um consultório, sermos excelentes técnicos, mas gestores não. É uma coisa que, inclusive, a gente pode já pensar nos bancos de faculdade, criar essas matérias para que forme gestores futuramente, até para a nossa continuidade desse processo. Então, mais uma vez, é uma satisfação muito grande participar de um evento como esse e que mais 40 anos de vidas venham para a nossa Uniodonto. Obrigado. Chamaremos agora o presidente da Uniodonto do Rio Grande do Sul, senhor Irno Augusto Preto. Boa tarde a todos. Em nome do meu presidente Ditimar, do Gilberto, do Marco Antônio, da Nelci, do Cláudio, do Mauro, cumprimentar todos os colegas e saudar a mesa. Em nome do colega Petrúcio, representando a OCB, a nossa entidade maior brasileira. Em nome da Suzy, saudar os participantes destas cadeiras, dessas poltronas, e saudar todas as colegas que estão na plateia. 40 anos se faz com história. No dia 27 de junho, eu fui a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dar uma palestra sobre gestão corporativa no cooperativismo a estudantes universitários. E ao chegar na universidade, no campus, greve dos professores universitários. E aí essa coisa fantástica que é a memória, eu me lembrei do meu tempo de estudante, quando eu estive em Santa Maria durante um período de greve universitária. E foi também neste período que se fechou a Universidade de Brasília, porque havia um governo ditatorial democrático. Na locução de formatura, eu usei a expressão de Monteiro Lobato, do Jeca Tatu: pobre, desnutrido e desdentado. Ora, nós saímos da universidade com essa cultura. Um grupo elitizado de profissionais, porque a odontologia nos anos 60, juntamente com a medicina, era a elite
da sociedade brasileira. Vivia-se um momento em que o Brasil era extrativista. O petróleo, o minério de ferro, a exportação de madeiras, a indústria automobilística chegando e uma expressão forte nos muros universitários, go on, americanos. Ao completar este período e chegar na minha cidade, nos deparamos com a unificação do sistema previdenciário brasileiro. E aí, o ministro da época, Peraque Barcelos, sancionava a socialização da saúde no Brasil. Nós, egressos da universidade, tínhamos um descortinar de um futuro rico e promissor, e o governo, naquela sua potência, determinava a socialização. E esta é a alavanca real do cooperativismo médico e odontológico no Brasil. Havia um clamor das camadas mais pobres precisando de atendimento. E nós, uma elite, não concordando com a sua socialização. Ao completar os 21 anos do cooperativismo, na Convenção de Lajeado, na alocução também da Convenção, eu dizia: se o Brasil se tornar rico e distribuir alimentos, o povo não terá dente para comer. No dia 24 de junho, numa reportagem do Jornal Nacional sobre o Bolsa Família, 2 mulheres foram entrevistadas. Qual era o seu estágio com o Bolsa Família? As 2 desdentadas. O que mudou nesses 40 anos? O que veio a nos propiciar que o cooperativismo odontológico e médico tivesse esse desenvolvimento fantástico foi, de novo, o governo, agora, numa democracia ditatorial, porque ato institucional número 5 e medida provisória não tem absolutamente nada de diferente. Se edita e cumpra-se. Cria-se Agência Nacional de Saúde. A revelia da lei, a revelia das instituições e da nossa Constituição de 88. Na verdade, nos traz um benefício. Regulamenta todo um sistema de saúde que estava desorganizado. Transforma um negócio de tostões em bilhões. E aí, os grupos econômicos passam a pressionar e o único prejudicado, de novo, é o cirurgião dentista. É aí que está a reivindicação mais forte na reflexão dessa convenção que nós devemos levar para nossas cooperativas. E o que mudou no Brasil? Continua extrativista. À mercê, camada do pré-sal, o petróleo diminuiu, entrou o pré-sal. Uma fantástica demolição dos nossos morros e florestas em prol do minério de ferro. E esta fantástica agricultura que está sendo equiparada e é a grande alavanca verde do nosso desenvolvimento. E aonde eu quero chegar? De que o governo, hoje, nesse movimento de desenvolvimento que nós passamos, ele é às expensas do extrativismo e do paternalismo dos impostos para a população.
Mas há um vazio, há um vácuo de responsabilidade social que é a saúde pública. Não adianta fazer decretos, instituir ações, porque o governo, na sua estrutura, promete e não cumpre. Não é capaz de exercitar na ponta do sistema a execução de uma saúde pública digna para um país em desenvolvimento. E aqui, nós do cooperativismo, neste ano internacional do cooperativismo, que diz que as cooperativas constroem um mundo melhor, eu queria deixar a reflexão para que no término dessa convenção nós pudéssemos também levar ao governo um pacto da saúde, para que as cooperativas possam fazer o atendimento nesta população de mais de 40 milhões de brasileiros desdentados. É um desafio para o nosso futuro, é um desafio para o cooperativismo. Nós temos agora, na presidência, uma mulher mineira de coração gaúcho, que seguramente é sensível a este povo carente de saúde bucal. Já conversei com o presidente João Paulo, vocês paranaenses têm uma relação muito próxima com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Nós precisamos buscar, neste coroamento, neste fechamento do Ano Internacional do Cooperativismo, uma proposta que venha recuperar. Porque nós, cooperativistas, seguramente não terá mais 40 anos ou 80. Nós seremos eternos. O cooperativismo é essa força fantástica de humanismo, de solidariedade, de companheirismo, que nos leva ao erguimento, à ética e à formação de um cidadão melhor. Com absoluta certeza, 40 anos se faz de história. E é nessa história que tem algumas lembranças. Um agradecimento a Deus por estar vivo, atuante e que me conserve com essa memória. Um reconhecimento a pessoas que foram os nossos líderes, como Hélio Munhoz, na nossa Odoncop, no Vale do Taquari. Um homem, um colega simples, mas que harmonizava pensamentos mais rebeldes, que nem eram os nossos nessa época. Um Dato Nunes, um conciliador. Um Giannini, um idealista. Um Cláudio de la Coleta, um visionário. Um Zé Roberto, que tanto bem nos fez. Um Aldair, que nos deixou. A origem italiana me dá a força do reconhecimento, o sentido da vida, em que o amor, a família, é um dos seus esteios de vida. Quero homenagear todas as esposas, em nome da Denise, que ficam tantas vezes em casa quando nós estamos na luta pelo cooperativismo. A propriedade ao trabalho. O meu reconhecimento a essa profissão fantástica que é a odontologia, que transfere e transporta o sorriso das pessoas, demonstrando o espelho da alma de que tem todo cidadão puro e de bons princípios.
esta odontologia que me deu, esta vida maravilhosa em família e em sociedade que eu desempenho, e que pude dar como exemplo a 2 filhos meus, que também são dentistas. E quando eu reivindico fortemente que nós não podemos chegar aos preços do mercado consumidor ou comprador, nós temos que ter respeito pelo colega, pela profissão, aquele que está no consultório. E isto é uma reflexão muito forte e precisa, que nós precisamos levar. Já disseram, olha a conversa ontem do nosso colega presidente do CRO do Paraná. Que coisa bonita. Que alocução que nós nos temos que ombrear com as entidades de classe, que o cooperativismo defende a odontologia como instituição e como profissão, com ética e princípios. O terceiro segmento que o italiano preza muito são os princípios, e vocês veem a minha emoção ou a minha veemência. São os princípios da solidariedade, do humanismo, da sociedade em comum, que é o cooperativismo. Esta é a minha grande paixão. Ele é secular. O Rio Grande tem cooperativas que estão fazendo 100 anos. Nós não temos a visão de que será que daqui 40 anos nós seremos eternos. Como são eternas as pessoas que já não nos acompanham, mas que seguramente estão aqui a nos observar e a nos dar novas dimensões do que nós devemos fazer nas nossas decisões. Eu queria fazer um pedido, que esta cápsula do tempo seja por 50º, porque eu gostaria de estar presente. Cumprimento todo especial aos ex-presidentes Dalton, Maldi, Alarcón, e agora uma referência especial ao Zé Alves, que eu não o cumprimentei antes. Queria parabenizar todos nós cooperados, todos nós fundadores, deixar também uma mensagem. Ame a vida, que ela lhe sorrirá. Ame o trabalho e o faça com devoção, que vocês deixarão exemplos. Façam do dia de hoje, não o presente, mas o início do futuro. Pensem que hoje pode ser o nosso último dia. Muito obrigado. Fará uso da palavra agora o presidente da Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de São Paulo, senhor Sérgio Brito. Eu quero fazer um desagravo aqui, porque falar depois do hino aí é sacanagem, né? Aí é falar boa tarde para todo mundo e encerrar, né, Zé Clóvis? Né? Eu aprendi uma coisa com o Zé Clóvis agora, foi o que o pai dele disse, que o primeiro minuto quem fala é Deus, o segundo somos nós e o terceiro é o diabo. Então, procurar ser rápido para não passar do segundo minuto, tá, Zé Clóvis?
a gente poder ser rápido. Em nome do Zé Alves, eu parabenizo e agradeço e digo um bom dia para todos da nossa mesa virtual, a todos uma boa tarde, na realidade, que já passou do meio-dia, né? Vou falar um pouquinho da Federação Paulista e sobre, principalmente, a questão do futuro nosso, aí, que é o que a gente vislumbra pela frente. Federação hoje, a Federação Paulista, ela completou 20 anos agora também, no mês de setembro, e eu tenho a honra de estar como presidente. A gente vai olhar a história da Federação Paulista, o Alarcon, o Cláudio Zambello, o Hélio, o Zé Alves, e eu tenho a honra de estar agora representando atualmente 38 singulares no estado de São Paulo e mais 5 núcleos regionais. Esses núcleos são, a grande maioria, são singulares que não desenvolveram e passaram a fazer parte de uma área de atuação administrativa, comercial da Federação Paulista. A Federação Paulista, ela é operadora e ela é institucional também, como a Neodonto do Brasil também o é. Como institucional, a gente tem procurado fazer, como os nossos antecessores também, um trabalho de desenvolvimento para os nossos dirigentes, para os nossos cooperados. Agora também a gente tem feito para os nossos colaboradores, a gente realizou recentemente agora o 4º encontro de colaboradores do Sistema Neodonto Paulista. E como operadora, a Federação Paulista hoje ela apresenta aproximadamente 75 mil beneficiários, uma receita aproximada de 1 milhão, 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil. E no Sistema Paulista são 9 mil cirurgiões dentistas cooperados, aproximadamente 1 milhão de beneficiários. Esses são os números da Neodonto Paulista da Federação. Como eu já disse, eu tenho a honra de estar como presidente. Para o futuro, o que a gente imagina? Falar da história, todo mundo já falou brilhantemente aqui, né? Falar da história, a gente tem figuras vivas, graças a Deus, que podem contar essa história muito melhor do que eu, com certeza absoluta. O futuro que a gente vislumbra, pelo menos que eu vislumbro, é a gente se caracterizar, o sistema Neodonto, não necessariamente, pode até ser como uma maior assistência odontológica, mas isso não é o foco, pelo menos na minha opinião. A gente tem que se caracterizar como uma melhor assistência odontológica. E a melhor assistência odontológica para os nossos cooperados e para os nossos clientes. Dando um bom atendimento. A gente escutou agora há pouco o Amir Klink falando, ele falou muito em questão da gente, excelência, em qualidade, que ele foi diferencial. Se ele tivesse feito um estaleiro comum, como que existem vários no mundo, hoje estaria quebrado, com certeza absoluta, porque ele não teria aquele poderio econômico para concorrer com isso. Ele buscou na excelência a sobrevivência da sua empresa e o diferencial que ele apresenta. Eu acho que isso serve muito para a gente. A gente tem que buscar isso. A gente não deve cair na tentação do preço baixo, cair na tentação de buscar novos beneficiários a qualquer preço, porque isso tem um preço. E o preço quem paga é o nosso cooperado. Porque não tem mágica, não tem almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta se a gente vender muito barato. Então, o nosso diferencial, acho que a partir daqui, dessa visão que a gente teve recentemente, a gente teve o privilégio de participar dessa missão internacional, do foco na qualidade sob o ponto de vista do nosso cliente, e, consequentemente, isso vai refletir no nosso cooperado, é onde a gente tem que buscar. A gente não pode se afastar, que foi isso 40 anos atrás, que quando o Dalton, o Irno, o pessoal pensou em formar o Neodonto, foi pensar justamente na questão do cooperado, na sobrevivência digna do nosso cooperado. Isso a gente não pode se afastar. Então, o nosso diferencial, esse mercado cada vez mais maluco, aí, cada vez com mais dinheiro vindo, é a gente não cair nessa tentação. Vamos seguir um passo de cada vez, mais passos fortes e simplesmente focado nessa questão. Qualidade, excelência, e isso vai nos manter por longos, muitos anos, com certeza absoluta. Eu agradeço a todos, um bom dia, boa tarde.
Seguindo a nossa solenidade, vamos ouvir agora a palavra do representante do Sistema OCB e seu diretor, Dr. Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior. Boa tarde a todos. Eu quero fazer, na verdade, antes de mais nada, 3 desagravos, presidente. Primeiro, porque eu vim aqui como primeiro damo, né? Como esposo da doutora Daniele, presidente da Uniodonto Manaus, e fui surpreendido, né, de compor essa seleta poltronas aqui e depois para vir falar. O segundo desagravo é substituir nada mais, nada menos que João Paulo Skorlovski, Márcio Lopes de Freitas, né, grandes líderes cooperativistas. Então, sem dúvida nenhuma, para o Magrinho aqui não é nada fácil. E o terceiro, deixaram para falar por fim, depois de todas as grandes lideranças aqui, né, e não sendo dentista, não sendo cirurgião dentista, para falar para profissionais tão brilhantes como são todos vocês. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque, na verdade, é um grande prazer. Na nossa família, eu diria assim, nós convivemos 24 horas, eu, a minha esposa, a minha família, meu pai como ex-liderança também, minha mãe que é de cooperativa, irmã, enfim. Nós somos verdadeiramente uma família cooperativista. Eu gostaria de deixar 2 grandes reflexões. A primeira do Peter Drucker, que foi o pai da administração, que disse que quando você vê uma empresa, um empreendimento de sucesso, tenha certeza que lá atrás alguém tomou uma decisão corajosa. E participar de um evento de celebração de 40 anos da Uniodonto do Brasil é, sem dúvida nenhuma, ter a convicção de que lá atrás, muitos de vocês aqui, lideranças, outros que não estão mais aqui, mas espiritualmente certamente estão aqui conosco, tiveram coragem de enfrentar um cenário muito pior do que nós estamos vivendo. Um cenário de ditadura, um cenário de concentração muito maior de renda, um cenário de inflação intensa no país, de pouquíssimas políticas públicas para essa desconcentração. E eu estava aqui refletindo, ouvindo todos vocês e imaginando que certamente os próximos 40 anos serão muito melhores, porque vocês têm a solução para tudo. O meu pai deixou uma frase que também me marcou e eu fiz questão de colocar na inauguração da sede, que nada na vida nasce de geração espontânea, né? Tudo tem alguém que tomou a decisão e fez acontecer. E no cooperativismo a diferença é que não somos só um, somos vários, né? E eu tenho plena certeza, convicção de que todos nós juntos faremos aí uns 40 próximos anos, 50 próximos anos muito melhor, porque temos pessoas capazes, temos um sistema que está se organizando, se fortalecendo, com uma nova governança, como bem falou aqui o João Paulo, uma estrutura nova, moderna, que quer dar oportunidade para todos e, portanto, nós teremos um país melhor, um Brasil mais sorridente, é isso que esperamos. Parabéns a vocês, que Deus abençoe essa convenção.